Graças a Deus, eu quero nesta hora saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero nesta hora compartilhar com você da palavra de Deus que está escrito no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, no versículo 1 apenas, que diz: Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém era leproso. Graças a Deus, esta é uma passagem que nós já ouvimos bastante sobre ela. Traz um relato sobre o sírio Naamã, o capitão da guarda, um homem bem conceituado, um homem bem famoso, um herói de guerra, um homem que tinha um currículo dos melhores, o homem que tinha uma biografia das melhores. Então, aquele homem estava ali agora desfrutando do melhor momento da sua vida profissional, o homem que estava ali passando por um momento bem especial na sua carreira militar. Se fosse nos dias atuais hoje, irmãos, com certeza aquele homem estava ali agora recebendo ao seu nome em alguma rua da cidade, talvez outdoors, estava espalhado pela cidade com o seu rosto, com a sua história, contando a trajetória da sua vida. O homem não era qualquer um, ele era um herói de guerra. Mas a palavra do Senhor diz, ela traz uma pequena notificação, ela traz uma pequena observação, depois de ter relatado tantas coisas positivas daquele homem. Ou seja, aquele homem era leproso, aquele homem sofria de um terrível mal, de uma doença terrível que não havia cura na época, não havia remédio para retardar, não havia remédio para paralisar. Não tinha nada que ele pudesse fazer para que aquela situação fosse mudada. Não havia nada que ele pudesse fazer que a sua saúde fosse restaurada. Então, irmãos, nós ficamos pensando, mas o porquê da Bíblia trazer tantas qualidades, tantas virtudes, tantas coisas boas daquele homem? De repente ela joga essa palavra que diz que aquele homem era leproso. Parece que era para anular tudo. Quando nós olhamos essa história, nós não observamos os pontos positivos, nós só focamos na sua lepra, nós só focamos na sua doença, nós só focamos naquilo que estava afligindo a sua alma. Irmãos, e com certeza esse homem estava passando por um momento difícil na sua vida, com certeza ele estava enfrentando, irmãos, na sua alma uma angústia terrível, uma tristeza terrível. Com certeza, irmãos, ele não tinha alegria na sua alma, a sua alma estava angustiada, a sua alma estava presa, a sua alma estava derrotada, porque ele sabia, irmãos, que aquilo ali, o final daquela história era a morte, o final daquela história era agora ser vencido por aquela doença. As estratégias militares não funcionavam, as armas de guerra não funcionavam, ele estava sendo vencido, ele estava sendo derrotado por aquela enfermidade. Irmãos, e nós podemos compreender, irmãos, que naquela hora aquele homem, o seu interior, a sua mente, o seu coração, não era simplesmente o seu corpo físico que estava padecendo, não era simplesmente a sua carne que estava ali agora apodrecendo, irmãos, mas o seu interior estava apodrecendo, os seus sonhos e projetos estavam morrendo. A sua esperança havia acabado, irmãos, aquilo que ele desejava na sua vida estava ali agora concentrado naquela enfermidade. Ele não podia fazer nada para o amanhã, ele não podia projetar nada para depois, porque ele não sabia o que iria acontecer com a sua vida. Aquela doença estava ali agora limitando os seus sonhos, limitando os seus projetos. Aquela doença estava ali agora aprisionando a sua alma, aquela doença estava oprimindo a sua alma. Irmãos, e aquela criada da sua casa diz: quem dera o meu Senhor fosse até a minha terra, porque lá tem um profeta que ele pode mudar a situação, que ele pode invocar o nome do Senhor e trazer a cura. Irmãos, e Naamã naquela hora se levanta, naquela hora aquele homem não pensa duas vezes, naquela hora aquele homem sabia o que ele precisava, irmãos. Naquela hora aquele homem toma uma atitude que nós precisamos. Quando nós achamos que está tudo perdido, nós precisamos ter atitude, precisamos nos levantar, precisamos reagir, não podemos nos entregar, não podemos nos prostrar. E aquele homem chega até o seu rei, pede uma carta de recomendação, pega ali umas peças de prata, de ouro, pega ali umas mudas de roupa, dizendo: eu vou lá buscar minha vitória, onde ela estiver, eu
eu vou buscar, eu não vou medir esforço, não vou medir distância, eu não vou medir agora esforço para me alcançar a minha vitória. Aquele homem parte, ele começa agora a ensaiar, começa ali a meditar, começa ali a formatar no seu cérebro como ele vai reagir, quando ele vai proceder, quando ele estiver diante do rei. E ele chega diante do rei, mostra aquela carta, mostra o ouro, mostra tudo que ele havia levado, dizendo: agora você pode orar por mim, agora você pode impor as mãos sobre mim, agora você pode invocar o nome do seu Deus ao meu favor. Irmãos, foi um jeito certo, de uma forma errada que aquele homem fez. A atitude onde ele foi buscar a bênção foi certa, mas as atitudes dele foi errada, os meios que ele empregou foram errados. Irmãos, ele esperava a que o rei pudesse trazer a sua cura, e aquele rei rasga suas vestes, aquele rei se desespera, aquele rei agora fica sem entender o porquê daquilo tudo. Mas o profeta Eliseu, o homem de Deus, a qual a sua criada havia falado dele, agora ouve a história dizendo: manda trazer esse homem aqui, ele tem que vir na minha casa, porque aqui ele vai ouvir a palavra, aqui ele vai compreender o propósito, aqui ele vai entender da maneira de Deus trabalhar, aqui ele vai saber o que ele tem que fazer, o que ele deve fazer para alcançar o milagre, para alcançar a bênção. Que nós precisamos compreender os meios que Deus usa para nos ensinar. Irmãos, nós precisamos saber os meios de nós orarmos, como nós buscamos a nossa bênção, quais os meios empregados para alcançar a nossa vitória. Aquele homem estava desesperado buscando a sua bênção, mas ele estava fazendo tudo errado, e ele esperava que o profeta saísse ao seu encontro com uma recepção ali agora, com todas as honrarias por o seu cargo lá na Síria. Irmãos, mas não foi isso que o profeta fez. O profeta nem esperou que ele chegasse, mandou o seu servo de encontro a ele dizendo: vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Se você mergulhar lá por 7 vezes, você vai ver o que vai acontecer. Se você mergulhar lá por 7 vezes, você vai ver o milagre. Se você mergulhar 7 vezes, você vai compreender como Deus trabalha, como é que Deus age, o que você precisa fazer para alcançar o milagre. Muitas vezes nós buscamos o milagre do nosso jeito, muitas vezes nós queremos da nossa hora, nós queremos do nosso jeito, nós queremos ensinar a Deus trabalhar, nós queremos dar uma mãozinha para Deus. Irmãos, Deus não precisa de nossa ajuda, Deus não precisa da nossa mãozinha. Deus tem os meios, Deus tem os métodos, Deus sabe todas as coisas, Ele tem todo o poder para fazer o milagre, e Ele sabe o momento certo, a hora certa, o jeito certo de operar o milagre. Mais uma vez aquele homem fica indignado, aquele homem agora fica se sentindo humilhado, dizendo: mas não era isso que eu planejei, não era isso que eu sonhei, não era isso que eu vim fazer. Eu vim aqui para que o profeta saísse ao meu encontro e fizesse uma oração, invocasse o nome do Senhor para eu ser curado. Irmãos, e esta palavra doeu no coração daquele homem. Agora ele está disposto a voltar para a sua terra, está disposto a voltar do jeito que ele chegou, a levar tudo que ele trouxe de volta, inclusive a sua lepra. Mas a palavra de Deus diz que os servos daquele capitão o convenceram para que ele mergulhasse, para que ele agora desse ouvidos à voz do profeta, para que ele obedecesse à voz do profeta. Diz a palavra que com muita resistência aquele homem disse: mas por que ele não me mandou mergulhar nas águas da Síria, que as águas lá são limpas, são transparentes, são clarinhas, porque eu tenho que mergulhar nessas águas barrentas? Irmão, naquela hora os seus criados o convenceram, e ele começa a se despir, ele começa a tirar a sua armadura agora militar, ele começa a tirar o seu uniforme militar, e aqueles servos, aqueles soldados, eles puderam contemplar, puderam ter aquela visão, irmãos, daquele homem tão fragilizado, daquele homem consumido por uma doença, vencido por uma doença, por uma enfermidade. O que estava escondido agora é exposto, o que ele escondia com as suas roupas agora é revelado. Irmãos, e aquele homem começa a mergulhar, e ele mergulha na 7ª vez. Irmãos, quando ele se levanta, irmãos, todos ficam abismados. Ele começa a olhar para a sua pele, e a sua pele estava restaurada
restaurado como pele de bebê, irmãos, porque a palavra foi liberada sobre ele. Irmãos, imagina um homem de idade agora recebendo uma pele como de bebê. Imagina o tratamento de beleza de pele que ele recebeu espiritualmente. Imagina a cirurgia plástica que aquele homem recebeu, porque não ficou cicatriz, não ficou mancha, não ficou sinal daquela terrível doença. Aquele homem agora estava limpo, aquele homem agora estava curado, aquele homem estava restaurado. Irmãos, e aquele homem agora volta tão feliz para sua casa. Aquele homem agora volta com o coração transformado. Irmãos, Deus não curou somente as feridas externas daquele homem. Deus curou o seu coração, Deus curou a sua alma, Deus trouxe alegria para ele, Deus trouxe motivação, Deus trouxe inspiração, Deus injetou fé no coração daquele homem. Deus trouxe agora uma nova vida para aquele homem, para quem não tinha esperança, para quem não tinha o que fazer, para quem não sabia o que fazer. Deus agora deu um novo caminho, uma nova esperança, começou a escrever uma nova história para aquele homem. Agora ele não era mais o leproso, agora ele era o ex-leproso. A sua sorte foi mudada, a sua saúde foi restaurada. Irmãos, o que nós sabemos muitas vezes, o que nós nos preocupamos muitas vezes é com o nosso exterior. O nosso exterior, irmãos, muitas vezes está aí sadio, está limpo, está bem, mas o nosso interior, irmãos, muitas vezes está ferido. O nosso coração está machucado, a nossa alma está aflita, o nosso coração está oprimido, a nossa alma está com depressão, está com opressão, está aí sofrendo por decepções antigas, está aí sofrendo por frustrações do passado, está aí sofrendo acusações do passado. Irmão, esta ferida que está aberta na vida de muitos, irmãos, ela precisa ser curada, ela precisa ser fechada. Irmãos, muitas vezes nós estamos até mesmo dentro da casa de Deus, adorando a Deus, cantando, louvando, orando a Deus, mas a nossa alma está machucada, a nossa alma está ferida, a nossa alma está aprisionada. Deus, nesta hora, irmãos, Ele não quer somente nos curar exteriormente, mas Ele quer restaurar a nossa vida espiritual, Ele quer restaurar a nossa alma, Ele quer libertar a nossa alma dessas chagas, dessas lepras que estão aí, irmãos, ocupando o lugar, trazendo dor, trazendo frustração, trazendo decepção. Deus quer limpar o passado, Deus quer preparar o presente, Deus quer abençoar o futuro. Deus tem coisas novas, Deus tem bênçãos reservadas, Deus tem tudo novo em nossa vida. Irmãos, a história não acabou. Irmãos, a história que Deus tem na vida de cada um de nós, irmãos, não é de derrota, não é de fracasso, mas é de vitória, é de bênção, é de milagres. Irmãos, que a sua esperança ela seja renovada nesta noite, que esta palavra penetre no seu coração, que Deus ele tem todo o poder para te curar a sua alma, te libertar dessa prisão, te libertar dessa opressão, te libertar dessa depressão, te libertar dessa enfermidade, te libertar do seu passado que insiste em vir te prejudicar e te acusar. Nesta hora Deus está mudando a sua história, está mudando a sua vida. Deus nesta hora está trabalhando em seu favor, Deus nesta hora está agindo na sua causa. A causa não está perdida, não tem nada perdido para Deus. Irmãos, você vai se levantar do estado em que você encontra e você vai olhar para frente, que você vai voltar a crer, que vai você acreditar novamente nesse Deus que fez promessa na sua vida. Naquela hora, irmãos, aquele homem experimentou uma nova vida, ele voltou para a sua cidade, ele voltou para a sua nação, agora cantando um novo hino na sua boca. Ele voltou com uma nova esperança, uma nova fé. Deus transformou o coração daquele homem, Deus salvou aquele homem, Deus se revelou naquele homem. Que nesta noite Deus possa estar revelando todo o poder na sua vida, que você possa estar nesta hora conhecendo esse Deus poderoso que pode mudar a sua história, que pode fazer tudo novo em seu favor. Que nesta hora você crê no milagre, acredite na bênção, acredite naquele que te prometeu, acredite que Ele não falha e que Ele está trabalhando em seu favor. Não desista dos seus sonhos, se levante onde você está, vá buscar o seu milagre, corra atrás da sua promessa, não desista dos seus sonhos, não abre mão daquilo que Deus prometeu na sua vida. As circunstâncias podem não ser das melhores, o ambiente pode não ser dos melhores, as notícias que chegam até você podem não ser das melhores,
mas a melhor notícia, irmãos, é que Deus está em nosso controle. Deus é Deus conosco, Deus está agindo por nós, Deus está trabalhando em favor do seu povo. Que nesta hora Deus possa estar te abençoando nesta hora. Receba o milagre de Deus agora, em nome de Jesus. Graças a Deus.